diversificação agrícola do nosso município. E Marechal Cândido Rondon é um dos municípios mais diversificados agrícola do mundo. Do mundo. Não do Brasil, do mundo. Porque o prefeito lá no passado apostou nisso. Quando na década de 70 se plantava apenas soja, milho e trigo, se buscou fazer com que as pequenas propriedades nossas, que a grande maioria é, porque a Copagril divulgou que 70% é Pronaf, e o gerente do Banco do Brasil sabe do que a gente está falando, o que é Pronaf, demonstra de que 70% são pequenos agricultores. E se nós tivéssemos ficado só no soja, milho e trigo, talvez nós não teríamos mais aqueles famosos 5 alqueires, 3 alqueires, 2 alqueires. E temos sim hoje uma bacia leiteira extraordinária, criação de suínos extraordinária, aves desde a partir do ano de 2005, há 6 anos atrás, 7 anos atrás, e fez com que Marechal Cândido Rondon não exportasse mais mão de obra e sim importasse mão de obra. Nós temos hoje em Marechal Rondon, vindo de fora, de ônibus, trabalhar desde Mundo Novo, São José das Palmeiras, enfim, mais de 1000 pessoas. 1000 pessoas. E cada um dos senhores sabe de que há 6, 7, 8, 10 anos atrás, nós íamos para Santa Catarina, na região na Santa Catarina Baixa, Florianópolis, Blumenau, enfim, aonde que se ouvia na rádio, precisa-se de empregados para isso e aquilo, mais não sei o quê. E hoje estamos ouvindo isso em Marechal Cândido Rondon. E cada indústria que vem, cada pessoa que aumenta, a infraestrutura do município deve ser ampliada e deve crescer da mesma proporção. Saúde, creche, educação, enfim, fazer com que o município aplique e faça com que essas pessoas vivem com dignidade desse nosso querido Marechal Rondon. Qual é o dever público? O que o município deve fazer? O que nós podemos exigir com os tributos que nós pagamos e geramos? E muitas vezes nós só lembramos de bater na porta da prefeitura e esquecemos daquilo que eu falei antes, dos deputados estaduais, federais, que vêm buscar o nosso voto, que vêm buscar o nosso voto aqui e nunca mais votam em Marechal Rondon. Ainda elegemos 2 estaduais, que há poucos municípios que conseguem fazer. A região oeste do Paraná talvez nunca tinha tantos representantes na Assembleia Legislativa do Estado como tem nesse mandato, a região oeste do Paraná. E nós, quando falamos em termos de município agrícola, quem de nós foi junto hoje, dos ônibus que partiram aqui para o manifesto lá em Brasília? Quem de nós, agricultores ou não, quando nós discutimos o plano diretor de Marechal Cândido Rondon, fazia parte ou participava, a população que participou das audiências públicas? De repente hoje, numa larga escala do nosso município, não se consegue mais construir um chiqueirão no porto. E vem cobrar de nós, vereadores, para nós tentar mudar essa lei hoje. Mas quando da discussão, muitas vezes nós não participamos. Políticos ou não. Por isso, quando nós pegamos o município de Palotina, exemplo, quando o agricultor precisa fazer um bueiro, ele tem que comprar uns tubos e ir lá fazer o bueiro. Isso nós ainda temos em Marechal Rondon, graças a Deus. Então, dentro da propriedade, nenhum dos nossos municípios vizinhos, que nós temos conhecimento, presta um serviço sem ser cobrado. Até onde é a obrigação do poder público? Não estou defendendo o atual prefeito, nem o do passado, mas para que nós possamos saber o destino dos nossos recursos. O que nós temos obrigação? Acima de tudo, sim, saúde. Saúde, sim, acima de qualquer coisa. Nós precisamos ter, sim, Marechal Cândido Rondon, o SUS atendendo. O povo tem esse direito. O povo de Marechal Rondon e o município deverá, sim, fazer o possível e o impossível para que nós possamos ver o SUS atendendo, para que os pobres sejam atendidos de fato. E não fazer politicagem com a saúde. Vamos sim votar a favor da aquisição do antigo Hospital Cruzado. Vamos sim. Conhecia e fui mais uma vez hoje fazer uma visita. E vamos sim brigar para que ele seja credenciado do SUS, quando o atual está pedindo o descredenciamento. Está pedindo, solicitando o descredenciamento. Precisamos sim fazer com que nós não vamos importar todos os nossos doentes para Toledo, Cascavel, ou seja, lá onde existir um hospital credenciado ainda.
Vamos fazer sim, mesmo que talvez não o poder que tem, o pouco poder que temos como vereador, para que os deputados federais e os nossos senadores estaduais tragam para Marechal Rondon recursos para que nós possamos ver implantado o mini hospital municipal, que seja com 6, ou 7, ou 10, ou 15 médicos. Quantos médicos hoje são credenciados pelo SUS? Quantos são? Se não me falha a memória, 3 em Marechal Rondon. 3 são credenciados pelo SUS. Não é a salvação, não é a solução, mas é o começo. É o começo. E tem temporada para fazer o começo. Que nós aplicamos muito bem os 15% de obrigação e buscamos mais tanto o Estado da nossa nação que vem aqui cobrar o ICMS da nossa produção agrícola, da nossa indústria, porque dos 17% recolhido, pouco volta. Por que vai essa viagem, esse passeio dos recursos? Aí você precisa puxar o saco dos deputados para fazer uma emenda parlamentar e trazer de volta aquilo que direito é nosso. Oxalá, se cada um de nós, como pai de família, pudesse dizer apenas sim para o seu filho. Sim, apenas sim. Agora, nós, como pai de família, como cidadão, devemos sim fazer com que tenhamos prioridade. E o município precisa ter prioridade sim, para que se discute dentro de um orçamento que ele seja de fato participativo, que a população possa opinar e se assume diante dessa população aquilo que ela de fato precisa, nós possamos executar as obras que essa população necessita, que nem sempre são aquelas que constam no plano de governo apresentado em campanhas eleitorais. Que nós, unidos, entidades organizadas em Marechal Cândido Rondon, juntamente com a classe política, possamos na hora certa cobrar dos políticos, mas principalmente votar certo quando nós vamos votar. Obrigado. Bom, esse lado vai. Quero parabenizá-lo por suas falas e tudo isso que o senhor colocou, de fato, é pertinente. Eu já falei, acho que outros vereadores também comentaram, que em anos pretéritos foram emprestados muitos milhões de reais para alguns industriais ou comerciantes, e alguns desses, apesar de poderem devolver aos cofres públicos, não estão devolvendo. Então, fontes extraoficiais colocam que mais ou menos 10 milhões de reais foram emprestados sem maiores garantias, e esse dinheiro faz falta hoje para uma série de questões que o novo vereador colocou. Então há de se fazer um esforço tanto quanto para que nós tenhamos um esgoto adequado, aterro sanitário, saúde pública, mas para que nós, vereadores e o Poder Executivo e a sociedade, inclusive, também ajudem-nos a nós, pelo menos, recuperarmos parte desse dinheiro, porque é dinheiro público, é dinheiro que faz falta na economia, no setor de serviços, e, infelizmente, parte desse dinheiro possivelmente vai ter que se cobrar judicialmente, o problema é que faz falta para os cofres públicos. Então, acho até pertinente que nós, no momento oportuno, convoquemos o secretário do Indústria e Comércio para que ele, a pasta dele, que administra o Fundo de Desenvolvimento, para que preste esclarecimentos, porque tão bom quanto emprestar dinheiro público é que esse dinheiro seja retornado para os cofres públicos, porque isso também é cidadania. Dito isso, obrigado. Só para, de fato, eu concordo também, governador Souza, e faço da tua palavra das minhas. E hoje, muitas vezes, quando uma empresa que quer ampliar ou quer se instalar, busca esses recursos e não existe em função do não pagamento daqueles que o vereador citou. Pois não, vereador Flagado? Eu queria cumprimentar o vereador Guido, que eu admiro muito, porque quando assume a defesa das causas que escolheu, o faz com muita garra, né, um guerreiro. Eu me lembro quando defendia o prefeito anterior, e agora defende, eu tenho que cumprimentá-lo, porque a sua coragem é da minha admiração. Eu queria fazer um esclarecimento. Atualmente são realmente só 3 médicos que se dispuseram a atender o SUS. Melhor que se faça justiça, nós temos que mencionar os 3 médicos únicos entre 60 de Marechal Cândido Rondon que se dispuseram a atender o SUS, que é o Dr. Roberto Volbert, o Dr. Rafael Fumagalli
Fumagalli e o doutor Ítalo Fumagalli. Mas eu faço votos que o prefeito consiga a adesão e credencia, né, inúmeros médicos, dezenas de médicos para atender o SUS. Então, esse que é o voto que eu faço, né, e que, com a ajuda naturalmente do vereador Guido, eu volto a repetir, né, admiro pela coragem com que sempre defendeu as causas, no prefeito anterior e o atual prefeito. Obrigado, vereador. Convidamos na sequência o vereador Sérgio. Cumprimento o presidente dessa casa, colegas vereadores, da mesma forma toda a comunidade presente. Cumprimento especial ao senhor Ervino, meu pai, José Maciel, a imprensa que ainda respeita a oposição, uma oposição coerente e responsável, que é o que eu já digo aqui agora, da Rádio Cristalina, 103.7, Daniel Ronaldo, e agora esse jornal que circulou aí, que vai ser mensal, que é o Tribuna Livre, onde nós temos, senhor Ervino, a condição de também se expressar da forma que o senhor fez aqui na tribuna. Pena que a tribuna que era livre e aceita tudo, né? Se 5% do que se fala aqui se tornasse verdade, nós estávamos morando no paraíso. Eu quero comentar que há 3 anos eu venho batendo um projeto de minha autoria, que é o Rondão Digital, internet banda larga liberada a todo mundo, que até agora não saiu do papel, se tornou lei, foi sancionada pelo prefeito municipal, e dizer que se tivesse implantado já o Rondão Digital, nós teríamos mais um meio de divulgação dos editais e licitações, porque com 70% do município sendo atingido pela internet, ele se torna um meio de divulgação oficial. Nós economizaríamos mais ou menos R$20 mil por mês, só em jornal. E dizer que, na época que nós aprovamos o corte de R$800 mil, que era para publicidade, essa plenária estava cheia. Tinha cadeiras mais lá atrás e muita gente, muitas pessoas da comunidade em pé assistindo. Foi aprovado o corte. E quando nós votamos, foi votado aqui, votou um projeto do Executivo para ser aprovado, voltando, os mesmos R$800 mil foi cortado, destinado à educação, a plenária estava vazia. Aí teve 6 votos, salvo voto contrário do vereador Fumagalli, vereador Sônia e vereador Sérgio, que desde seu início de mandato apoia a educação e continua apoiando a educação. Tem outro projeto que foi aprovado também há 2 anos atrás, que solicita informação do chefe. Eu vou ler o pedido de informação no dia de hoje. Solicita informação do chefe do Poder Executivo Municipal sobre os reais motivos que impedem o cumprimento da Lei Municipal 4.241, que é de minha autoria, de 6 de julho de 2010, que autorizou o Poder Executivo Municipal a criar o programa municipal denominado Cozinha Comunitária. A exemplo de Toledo, que dá 30 e poucos quilômetros daqui, tem 5 ou 6 cozinhas dessas. Por que Marechal Rondon não suporta ou não cabe uma? Porque vai beneficiar os menos favorecidos pelo destino? Talvez seja isso. Quero dizer também ao presidente e secretário que de repente está vendo uma falha na leitura dos ofícios do Observatório Social. Por quê? A exemplo de um aqui, eu vou ler da forma que foi lido pelo nosso secretário, o vereador Sônia. Vem por meio deste informar na rotina do cumprimento dos nossos objetivos, acompanhou o processo licitatório número 27 de 2011, que originou o pregão presidencial número 15 de 2011, cujo o objetivo trata-se de aquisição de material hospitalar para manutenção da unidade 24 horas e posto de saúde. É bacana, senhor Guido, o senhor que veio aqui, usou a tribuna, é bacana ouvir isso, né? Mas vamos ler um pouco mais adiante do que pede o Observatório Social. Vírgula, e que no dia 11 de março de 2011
enviou ofício sobre o número 114/2011 ao senhor prefeito municipal, a fim de que fosse informado por ofício sobre a data, horário e fornecedor que realizará a entrega do objetivo do certame. Ainda informamos no referido ofício que havia muitos itens com valor acima da média de mercado. Concluindo-se, essa licitação está passível de cancelamento, a fim de resguardar os interesses públicos. Então, senhor presidente, eu acho que nós temos que rever a leitura do observatório, dos ofícios do Observatório Social, ou nem ler, né? Porque nós não estamos aqui para elogiar, e sim para fiscalizar os atos públicos, da mesma forma que o senhor veio questionar aqui na tribuna. Você não vai? Se for do entendimento do presidente dessa casa, sim. Na verdade, a gente tem havido muitos precedentes, mas o que rege o regimento ele já havia concluído, e o vereador encontra-se escrito, pode se manifestar. Deixa eu só explicar para os presentes, para nós vereadores e colegas, qual é o procedimento da primeira secretaria. Todos os documentos que vêm, eles vêm sublinhados quais são as matérias, qual é o teor que o primeiro secretário lê. Isso já era assim também em outras secretarias. Porque eu até tenho entendimento, nobre vereador, de qual seria, de fato, a necessidade de leitura de documentos. No entanto, se for ler mais na íntegra, eu tenho certeza que a sessão extrapolaria o tempo, inclusive regimental. Então, eu estou lendo aquilo que me é passado pela presidência. Agora, se a presidência entender que eu devo ler mais, eu leio. Nesse sentido, não estou querendo sonegar informações. Só nesse sentido, mas eu entendo também a vossa seria a sua preocupação de desviar. Só para lembrar também, vem sido lido, pelo menos essa parte do ofício de observação social, porque é uma insistência e persistência deste vereador. Não, para o vereador. Só para concluir, vereador, e quero concluir dizendo que, no meu ponto de vista, isso não é uma omissão da verdade. E só para contribuir com a Vossa Excelência, referente ao restaurante popular, nós, de fato, na Chora não existia o projeto, existe o projeto, mas ele, como o senhor citou que Toledo tem, possui instalado 3, é necessário que o município tenha 50 mil habitantes e é instalado com recursos federais. É um programa do governo federal, e o município, para ser atendido, deverá ter acima de 50 mil habitantes. E eu também vejo a preocupação do presidente e também do primeiro secretário em não ler na íntegra tudo que o Observatório Social nos envia, porque nós, como legisladores, como principalmente fiscalizadores, temos, se cada vereador assim achar necessário, encaminhar isso aqui para o Ministério Público. E ele que toma as devidas providências. É o caminho, como também eu imagino que o próprio Observatório Social possa fazer isso. Então, só para concluir também, dizer que nós quase sempre ficamos prejudicados já no horário da nossa sessão, em função do grande volume de matérias que são discutidas e são apresentadas nesse legislativo. Só para contribuir com o nobre vereador, esse projeto que foi aprovado sobre a Lei 4.241 como cozinha comunitária e não como restaurante comunitário. É uma brecha que o governo federal abriu para os municípios abaixo de 50 mil habitantes e no qual o recurso é federal, sim, como uma contrapartida na época de 20 a 30 mil reais do governo municipal. Eu gostaria de manifestar que eu concordo com o que afirma o vereador Sérgio e acrescentar no sentido de que o Observatório Social é muito importante para a Marechal Cândido Rondon. Gostaria que todos os senhores que estão aqui presentes e aqueles que nos assistem em casa, graças à internet, que não tem prefeito que ataque a internet, né, que mande, que intimide o dono da internet, né, o poder dele não vai lá, que acompanhe o Observatório Social. O que o Observatório Social queria?
que avisasse a chegada dos medicamentos para acompanhar o recebimento, para saber se veio realmente a quantidade de medicamentos comprados. Porque na história do Marechal Cândido Rondon tinha um secretário que comprava medicamento para o Marechal Cândido Rondon, e uma parte ia para a farmácia dele em Camboriú e outra parte ia para outra farmácia que ele tinha com laranja em Dourado. Vocês estão entendendo o que é? E o Observatório Social estava a serviço da comunidade, querendo acompanhar, não só a serviço da comunidade, até a serviço da própria administração, para dizer, essa administração é honesta, e não teve essa possibilidade porque não foi avisado da chegada do medicamento. Então, o Observatório Social poderia até ter dito, puxa, recebeu todo, parabéns à comunidade Rondon, o prefeito ou alguém da secretaria não está mandando medicamento para sua farmácia lá ou acolá. Né? É claro que também restaria a possibilidade de receber, né? E como hoje a farmácia está numa garagem, né? E tem mais gente do que o pessoal da secretaria que tem a chave, hoje pode receber tudo e uma parte sair pela porta dos fundos. Não estou afirmando que isso esteja acontecendo, mas essas coisas podem acontecer em Marechal Cândido Rondon. Eu parabenizo o vereador Sérgio, que homenageia o observatório, que é um instrumento da sociedade. Prestem atenção, apoiem e acompanhem. Quero agradecer a presença também do Fred, do jornal Melhor da Terceira Idade, e dessa forma agradecer a todos presentes. Passamos a palavra ao próximo orador, vereador Adriano. Senhor presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar a comunidade que nos prestigia hoje. A gente fica feliz quando a casa está cheia, dá até ânimo dos vereadores, a gente nota o seu discurso. Quero cumprimentar o gerente do Sicredi, Gilson Merckx, Banco Brasil, Siqueira, os funcionários públicos que estão aqui prestigiando a nossa sessão, também pelo motivo que hoje vamos apreciar o Estatuto do Servidor Público, enfim, toda a comunidade presente, o Gauer, diretor da Secretaria de Agricultura, meus assessores e os funcionários desta casa. Quero dizer que Marechal Cândido Rondon é um município grande, sim, como o vereador Guido falou antes, pujante, uma agricultura forte, a indústria se tornando muito forte hoje no nosso município, e a gente fica muito feliz em fazer parte desse município. E o município é mais ou menos que nem a casa, que nem a propriedade ou o empreendimento de uma pessoa. Quando você pega um município quebrado, desestruturado, tudo leva um tempo para você organizar, colocar a casa em dia e aí sim para as coisas começarem a andar. Hoje se esquece, não se fala mais, que Rondon ficou um ano sem receber um centavo de dinheiro de fora do governo federal, porque o governo anterior deixou o município inadimplente, inclusive perdeu o primeiro certame das compras das máquinas. Quem trabalha na aviação e obras sabe disso, porque a Codecar estava inadimplente e a Codecar é filha do município de Marechal Cândido Rondon. Então tudo leva assim um tempo para se organizar, para as coisas começarem a andar. Quero parabenizar a coragem do senhor Delfino, dos membros do Clube de Idosos Paz e Amor, e dizer-lhe que nesse governo não foi parado praticamente nem um dia. Eu iria ser um demagógico, tem até os funcionários do SAI aqui que podem falar isso, que trabalharam sim todo o período onde foi investido quase R$1 milhão no esgoto. E ainda não está funcionando sim, porque está se esperando sim a aprovação da FUNASA para que possa sim ser usado o sistema de tratamento compacto, onde que não precisa um monte de lagoas que fica aberta, seria um tratamento fechado com containers, que nem
tanque de posto de combustível, que faz o processo e sim, depois o dejeto estaria tratado. Então, está se esperando isso para a liberação, está quase tudo pronto, os funcionários saem, depois quem tiver dúvida pode conversar com eles, ninguém mais que eles sabe o que eles trabalharam, a gente viu, acompanhou alguns trabalhos deles, que não é fácil, muitas vezes em valas fundas, colando, ajeitando o encanamento, e parabenizo a garra dos funcionários lá do SAI. Ouvindo atentamente os discursos dos colegas vereadores, um acusa, um vem defender, é mais ou menos assim que funciona. E cabe a vocês filtrar quem está falando a verdade, quem está tentando distorcer as coisas. Então eu venho aqui, não em defesa do governo, mas em sim em esclarecimentos. Houve sim falta de remédios para hipertensos e diabéticos, mas houve uma falta geral, onde que faltava o princípio ativo para o fornecedor, não conseguia mais fabricar. E houve sim falta para quem é cadastrado no governo do estado, que recebe, o governo do estado manda, e todo mundo sabe que o governador baixou uma moratória de 90 dias, onde que não se comprava nada e não se pagava nada dos convênios anteriores. Então, por isso houve alguns acontecimentos que os vereadores vêm falar que faltou. Faltou sim em alguns momentos, mas só para explicar. Questão do hospital municipal, fomos fazer visita hoje lá no hospital, ficamos até contentes com o que nós vimos, e infelizmente, eu vejo assim, infelizmente o município vai ter que gastar um dinheiro e investir numa coisa que não precisasse, se a coisa no atendimento do SUS estava indo bem. Pessoas falam que sempre são prejudicados, mas todos têm conhecimento que o hospital credenciado do SUS tem 220 reais, que dá mais ou menos 115 mil, mais o teto que foi dado, então chega a quase 150 mil reais por mês só do município de Marechal Cândido Rondon. Então, por isso, muitas vezes as pessoas vêm falar que vão ser prejudicados, mas quem quis prejudicar toda a população pobre foi quem está atendendo o SUS hoje. Ficamos sabendo, alguns dias atrás, que o credenciado do SUS se deslocou até Toledo para tentar convencer o dono, a família do Hospital Bom Jesus, para ser descredenciado do SUS também. Então, para quê? Para virar um caos à saúde pública, para ganhar mais dinheiro ainda. Então, infelizmente, a pessoa é muito consciente no que faz e não aceitou, e hoje ela se coloca à disposição, até que Rondon adquira esse hospital municipal para atender todos os munícipes de Marechal Cândido Rondon. Então, existem várias coisas, teatro no Banhadão. Então, essa novela a gente já ouve há muito tempo aqui. Eu acompanhei, fui olhar em loco, onde está o teatro não tem banhado. Vocês, funcionários da aviação em obra, sabem que foi tirado a terra, foi levado a terra de novo, não tinha banhado. E sim vai ser revitalizado nos fundos onde tem as nascentes, onde vai ser uma área de lazer, vai ter estacionamento, e sim vai ser um cartão postal para o nosso município. Nós temos o lago em frente e o objetivo era esse, não é maracutaia, não é isso, não é aquilo. Mas, como eu falei antes, tem gente que vem aqui para tentar desvirtuar. Então cabe a você ver quem está falando a verdade ou a mentira. Então, anotei aqui também alguns comparativos. Você fala de comparando com Pato, Entre Rios, Toledo. Nós fomos sim buscar os orçamentos dos outros municípios per capita. Eu peço que todos os vereadores façam isso e vão ver que o vereador Adriano está falando a verdade. Pato Bragado hoje tem 4 mil reais per capita por habitante. Entre Rios dá mais ou menos uns 3.500. Toledo dá 2 mil reais per capita por habitante.
com 2.400 funcionários concursados. Rondon tem R$ 1.500 por habitante, com 1.200 funcionários concursados, sendo que o orçamento de Toledo é 220 milhões, com 2.000 e poucos funcionários concursados. Não estou falando que tem muitos funcionários concursados, mas tem setores que a prefeitura está assim um pouco inchada, e aí o prefeito simplesmente vem o orçamento, distribui, que é lei, tem que pagar. Todo mundo que passou no concurso tem direito. Se está certo, está errado, não sei. O presidente está aí, do sindicato, é mais ou menos por aí. Se estiver errado, eu dou a possibilidade de me corrigir, mas é os números que eu tive em mãos. Eu quero falar um pouquinho dos meus requerimentos hoje, pedir apoio aos colegas vereadores, onde que até eu peço desculpas ao vereador Elmir, que fez no mês de fevereiro, mas sim mostra que os vereadores têm mais ou menos a mesma visão e pensando no bem do nosso município, onde que pedimos para padronizar as calçadas, fazer um padrão e sim dar um apoio, um incentivo no desconto do IPTU para as pessoas que seguirem o padrão estabelecido pelo município. Então, colega vereador, um lapso nosso da nossa assessoria, mas sim cabe também para ajudar a reforçar. Estamos pedindo que se faça um pequeno ponto de ônibus lá na Vila Curvada, na entrada da linha Santo Ângelo, onde que tem muitas crianças que esperam os alunos e dia de chuva é um pouco complicado. Então estamos pedindo, já recebemos a resposta do DR autorizando, então estamos passando para a aviação em obra para que possa sim fazer essa obra. Quero dizer também que Rondon sim está indo e tem muitas obras em andamento. Como foi falado antes, a clínica da mulher que está na praça, o que eu mais fico chateado, pena que as pessoas que têm que ouvir hoje não estão aqui, que encabeçaram o protesto dos amigos da praça, exatamente um ano depois que foi aprovado na Câmara o local onde ia ser construído. Bem na hora que ia começar a construir, aí foram ver que a Câmara de Vereadores, todos os vereadores, aqui com exceto acho que um, votaram contra. Então, mais uma vez tentaram fazer politicagem numa obra, ou tentar travar uma obra. Temos o ginásio de esportes, a ciclovia, que salvou muitas vidas. Depois que foi feita a ciclovia, não teve mais nenhum acidente. O terreno da faculdade, que é uma obra que não aparece, mas sim é um investimento onde o município colocou R$2,5 milhões, foi doado para a Unioeste, onde pode ampliar suas edificações, as pedras irregulares. Vai inaugurar uma, se não me engano, amanhã, lá em Três Passos, pequeno trecho, 1 quilômetro e pouco, mas é um começo. Tem Margarida, tem aqui no Lira, e isso é uma coisa que há 20 anos ou mais nenhum prefeito não fez. Repasse de recursos para associações, onde que passou mais de R$300 mil, um pouquinho para cada associação, onde que tem várias e várias associações que foram contempladas, tanto no interior como na sede do município. O Barcelona, onde que vereadores tentaram se eleger em cima de uma promessa política, o nosso governo foi lá e solucionou o problema. A Supercreche está fazendo lá em cima no loteamento Santa Felicidade, se não me engano, já está em construção, mais de R$1,5 milhão de investimento, onde que vai ficar muito bom, que a cidade está crescendo para aquele lado. O recap das avenidas, a escola SESC e SENAC, R$6 milhões. Aí o véu só ainda não começou, porque o governo colocou a moratória de 90 dias, onde que não repassou mais nenhum centavo de todos os convênios que tinha, por isso que ainda não saiu. E vamos ver, coloco mais uma vez, a habilidade política dos nossos deputados, que dizem de ser o Marechal Cândido Rondon. Já vimos várias ações
de deputados que estão no governo do Estado, atrapalhando o governo municipal só por causa de questões políticas. Um exemplo é o bombeiro comunitário. A segunda ou terceira vez foi marcada a assinatura do convênio, onde que o município tiraria das costas 80, 90 mil reais por mês, e mais uma vez tem gente que foi, travou com tudo marcadinho para assinatura. Estranhamente, coisas que dependem hoje do governo do Estado, por causa de deputado que diz que é de Rondon, mas na hora H a gente vê quem quer ir na ordem do dia. Então, vamos ver, peço a todos os colegas vereadores que pressionem sim, se gostam de Rondon, para que esses deputados que têm infiltração no governo mostrem sua força e mostrem para que ele é. Colocado isso, senhor presidente, colegas vereadores, eu agradeço. Passamos a palavra ao vereador Ito. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, comunidade aqui presente, novamente quero aqui homenagear e agradecer a presença do Clube de Idosos Paz e Amor, dos representantes, registrar a presença também dos gerentes, tanto do Sicredi quanto do Brasil, Siqueira, muito obrigado pela presença, é muito bom vê-los aqui. Amigos da comunidade, nosso suplente, hoje diretor, quase secretário da Agricultura, fazendo um belíssimo trabalho, o Gauer, que não deixou nada a desejar enquanto que não está sendo nomeado como secretário. Parabéns a você, Gauer, e a sua equipe pelo trabalho que está realizando e não deixou a peteca cair. É desse tipo de pessoas, desse naipe que a gente precisa no município de Marechal Cândido Rondon. Enfim, o que me traz a essa tribuna, senhor presidente, é falar um pouquinho sobre a saúde. Eu, há quase 3 anos atrás, tinha minhas dúvidas em relação ao município fazer certos investimentos em hospital municipal ou arcar uma quantia a mais do que hoje já é a carga tributária para o município, ou seja, 15%. 15% do que se arrecada nos recursos livres tem que ser investido, que não é um gasto, investido na saúde. Mas acompanhando de muito perto, principalmente os noticiários a nível nacional, a exemplo do Globo Repórter na última sexta-feira, nós começamos a perceber que a gestão da saúde no Brasil realmente tem que mudar. Ela tem que ter uma contrapartida ainda maior do poder público, tanto federal, quanto estadual, como municipal. Porque com a saúde das pessoas nós não podemos brincar. É uma coisa muito séria. Eu prefiro ter lá uma rua esburacada ou não ter asfalto do que amanhã depois eu precisar de um hospital, uma consulta, um exame para o meu filho e não ter. Eu acredito que aqui a maioria dos pais pensa da mesma forma. A saúde em primeiro lugar. Nós poderíamos falar assim, a educação em primeiro lugar. Mas eu acho que não. Eu acho que a saúde e depois a educação. Então, o que me preocupa muito é que a gente venha a discutir, não só aprovar esse projeto hoje em primeira discussão, a autorização para a compra desse hospital, para transformar ele num hospital credenciado pelo SUS, é o primeiro passo. Mas eu vou muito mais além. Eu já quero deixar registrado aqui um pedido e até, na verdade, um requerimento para a semana que vem, uma indicação, para que venha um projeto de lei do Executivo na questão da montagem de um gestor com várias entidades, para que esse hospital não tenha interferências políticas quando se muda de mandato, para que ele tenha um caminho e que ele não venha a sofrer alterações por causa que uma administração entra, outra sai e assim por diante. Então nós temos que criar um comitê gestor para a saúde de Marechal Cândido Rondon. E para que esse gestor também possa ser o fiscal e aplique bem os recursos que vão ser injetados para a saúde do município. E com certeza, com
esse gestor, nós vamos buscar muito mais recursos a nível de Estado que a nível de União. É uma questão de união. E aí eu gostaria de deixar um desafio também para a sociedade Marechal Cândido Rondon. Quando nós falamos em gestor, é a participação da sociedade. Muitas vezes nós somos criticados, políticos, de uma forma geral, e acabam colocando todo mundo no mesmo saco. Ninguém presta, todo mundo é ladrão. Aí eu faço uma pergunta para a sociedade Marechal Cândido Rondon. Quantas pessoas que participam efetivamente das audiências públicas realizadas tanto pela Prefeitura quanto pela Câmara? Quantas pessoas que muitas vezes colocam seu nome à disposição para participar de um conselho, mas que têm mais faltas do que presenças? Porque na verdade hoje tudo no município com a gestão participativa, desde o orçamento, ele é discutido pela sociedade. Quem decide aonde gastar o dinheiro é a população de Marechal Cândido Rondon, porque existe, e agora para efetivar isso, esse governo já fazia, desde o começo, desde a efetivação do plano de mandato, de campanha, foi feito, foi a participação da população de Marechal Cândido Rondon. E nessa data de hoje foi lido um projeto para instalar também esse comitê, ou seja, a gestão participativa. E aí eu lanço esse desafio para a sociedade, a exemplo do que eu fiz o Clube Paz e Amor, que veio aqui ajudar a fiscalizar, a falar, a colocar a voz nesses microfones. A sociedade, de uma forma geral, tem que fazer também. Não aquela meia dúzia que fica criticando. É muito fácil hoje você criticar, achar um espaço na mídia. Muitas vezes a mídia hoje que está à disposição, 100% gratuito, que é a internet, e você colocar, lançar falsas acusações para as pessoas, e a pessoa não tem nem condições de se defender, a não ser que for por um processo que é demorado. E aí eu gostaria de fazer um relato, até porque teve pessoas, até agora presentes, mas tem ainda pessoas ligadas a certo órgão de imprensa, que vocês podem ter percebido que estava sentado aqui na frente, é uma pessoa que não gosta de mim, que não recebeu dinheiro dessa Casa de Leis enquanto que eu fui presidente dessa casa. E quando o vereador mostrou uma algema aqui, ele se posicionou de uma forma para tirar a foto com o vereador que estava mostrando a algema, com a minha pessoa de fundo. E eu digo mais, vai sair no jornaleco essa foto. E depois procurou um outro ângulo do outro lado para me pegar de fundo. E as pessoas que estão junto com esse sujeito só dando as suas risadinhas. Eu estou antecipando o que vai sair naquele jornaleco. E ainda mais, vai sair naqueles blogs que nós estamos investigando, que a justiça já caçou o notebook, da onde que saiu e para quem foi emprestado. E vai ficar preso. E vai pagar indenizações. Porque não se brinca com a sociedade Marechal Cândido Rondon. Não se brinca com as pessoas que são sérias. Eu só subi para a tribuna porque eu queria fazer um apanhado da saúde, mas o que me intrigava nessa noite são essas pessoas mal intencionadas que sobem na tribuna para falar mal das pessoas, pagam setores da imprensa para direcionar fotos que vão aparecer no jornaleco e que vão aparecer naqueles blogs que são piratas. Não vão aparecer lá no Jandir de forma natural, lá no Aqui Agora, mas vão aparecer naqueles blogs que estão sendo investigados, que já foi achado quem foram os caras que fizeram esses blogs. Então volto a afirmar, eu quero estragar, eu subi aqui nessa tribuna essa noite para estragar um pouquinho o prazer desses jornalistas que se dizem jornalistas, entre aspas, que procuraram o melhor ângulo para colocar o vereador Ranoli no fundo dessa foto, que vai aparecer no jornaleco e que vai aparecer naqueles blogs de mentira. Por isso que eu subi aqui nessa noite para colocar minha indignação e ao mesmo tempo dizer que eu sou, sim, favorável à sociedade Marechal Cândido Rondon, que nós vamos brigar por uma saúde melhor, nós vamos brigar por uma educação melhor, nós vamos brigar por um esgoto, e eu quero mais uma vez parabenizar por tudo isso. Nós nos elegemos para ser parceiros da sociedade, não para criticar A ou B.
mas também não podemos ficar calados quando somos atacados. E também dizer que, coitadinho do meu cachorrinho, que eu ganhei de presente do Dr. Fumagalli, morreu inocente no final do ano passado. Só porque um sujeito foi multado pela Polícia Militar, que eu fiquei sabendo essa semana, foi lá e deu o veneno para o meu cachorrinho, achando e tinha certeza que eu que tinha mandado multar. Lamentável. As minhas crianças choram até hoje. Sei que o Dr. Fumagalli também chorou, porque acho que ele não estava sabendo dessa história, porque ele gosta muito de animais. Permite a arte. Eu, de forma democrática, assim como o senhor fez em outra ocasião comigo, eu não vou ceder uma parte para o senhor. Colocado isso, senhoras e senhores. É lamentável, minha parte. Convidamos para o seu pronunciamento o vereador Alberência. Excelentíssimo senhor presidente, nobres parlamentares, quero fazer um cumprimento especial à plateia, que hoje está lotada. Quero cumprimentar aí o Luiz Siqueira, do Banco do Brasil, homem do dinheiro. Justo Merckx estava até agora há pouco aí, tá do secreto. E cumprimentar assim de uma forma especial também aos nossos pioneiros. O senhor Pessing, pioneiro do Marechal Fernandão, ao seu Edvino Wanderson, que expressou a sua angústia, a sua ansiedade, e tenho certeza que o senhor quer deixar o melhor para os netos. É uma preocupação de todos os rondonenses, eu sei disso. Já vou tocar no assunto, quero cumprimentar também aí a senhora Rosane Rosati, nosso amigo também Samuel Franciosa, e demais lideranças desse recinto. Falando do esgoto, até antes, pensando nessa situação toda, chegou um amigo árabe, falando assim, meio aportuguesado, não sabia se expressar de uma maneira assim correta, mas falou assim: vereador, município de Marechal Rondon não tem saneamento básico. Meu país, que fica lá na África, país que são muçulmanos, países árabes, do Oriente, lá faz mais de 50 anos temos saneamento básico. Eu falei assim: não, com toda certeza, você tem toda a razão de questionar sobre essa situação. Realmente, em primeiro lugar, num país, num estado, num município, saneamento básico, para que você possa ter uma boa saúde para a população, sim, saneamento básico, senhor Divino. Realmente, o senhor tem razão, é uma preocupação. Teve aí aí a gente fica questionando que, poxa vida, cidade bonita, festa belíssimas, desfiles, apresentações, comemorações, muito belo, com toda certeza, mas vocês não têm saneamento. Realmente eu fiquei assim, até um pouco assim, sabe, perdi até um pouco assim, perdi até o chão, na realidade. Você tem razão, a gente está tentando fazer, o município aí, faz 2 anos aí que nós estamos tentando ajeitar a situação, até inclusive um dia levei ele para falar com o diretor João Marcos, que nos recebeu muito bem sobre essa situação, e ele colocou de que forma está sendo colocado o nosso saneamento. É uma preocupação também do prefeito Moacir, é uma preocupação também do vice-pótica, para que no final dessa gestão seja concluído esse saneamento. É um sonho de todos os rondonenses. Há governos anteriores que disse, mas é uma obra que não tem voto, porque não aparece. Chegaram a dizer dessa maneira, políticos falando, mas é uma obra que fica escondida, não aparece, não dá voto. Sim, teve político no passado que falaram isso aí. Isso é uma tolice. São todos pessoas que agiram dessa maneira. Sim, no governo, que eu digo que começou praticamente no início do governo, Ademir, prefeito de Rondon, hoje deputado, que nos representa muito bem na Assembleia Legislativa, teve praticamente 60 mil metros efetuados. Oxalá
se esses governos tivessem o mesmo caminho. Se no outro governo fizesse 60 mil, no outro governo mais 60 mil, eu tenho certeza que hoje estaria aí pronto. Não estaria essa angústia que estão passando na cabeça de cada um de vocês, rondonenses. São situações que realmente me incomodam e preocupam. Eu gostaria muito que estivesse pronto aí. Mas não podemos aqui hoje, sabe? Eu sei que o nosso prefeito, ansioso, angustiado, tentando ajeitar essa situação. Mas como é que você vai ajeitar uma situação quando você pega um município inadimplente? Você tem que ajeitar um nome primeiro lá em Brasília, ajeitar um nome em Curitiba, para poder receber as verbas dos governos das esferas federais e estaduais. É claro, isso custa tempo, isso demora, mas o prefeito estava empenhado, a sua comissão estava empenhada para tentar ajeitar essa situação.